dentro dessa ótica é que surgem, né, as nossas medidas cautelares e as nossas medidas antecipatórias. Ou melhor, né, a tutela cautelar como um todo e a antecipação de tutela. Ambas tradicionalmente consagradas como medidas de tutela de urgência, mas agora sofrendo uma proposta do nosso legislador, desse projeto do novo CPC, algumas modificações em relação à sua estruturação. Primeiro, né, rapidamente, só algumas discussões, né, envolvendo a distinção básica entre o que seria antecipação de tutela e o que seria a tutela cautelar. É curioso que, em 94, quando foi introduzido formalmente o Instituto de Antecipação de Tutela no âmbito do Código de Processo Civil, e eu abro parênteses aqui para dizer que, na realidade, a antecipação de tutela, na forma de liminares antecipatórias, já existia antes, né, já existia antes de 94, mas a estruturação do Instituto de Antecipação de Tutela em 94 causou uma revolução, um rebuliço imenso, tanto na doutrina como no dia a dia dos nossos tribunais, porque introduziu um instituto novo, e nós não tínhamos uma experiência anterior, e modificou o nosso conceito em relação ao que seria efetivamente a tutela cautelar. Só que, como a introdução foi muito repentina, e nós não tivemos ainda hoje tempo suficiente para amadurecer, para desenvolver uma experiência mais profunda acerca desse instituto, nós tivemos como reflexo várias crises a nível de discussões sobre qual seria o limite de um e o surgimento do outro, quando um se confundiria com o outro, como desenvolver a prática das medidas de urgência, sejam elas cautelatórias, sejam elas antecipatórias, quando existia, ou faltava existir talvez, ainda um desenvolvimento de uma técnica mais apurada com relação à sua, efetivamente, a sua aplicação efetiva aos casos concretos. Eu me recordo, várias vezes, a discussão que eu enfrentei, ou discuti com colegas, seja em sala de aula, seja nos tribunais mesmo, no órgão jurisdicional, envolvendo o enquadramento de uma medida. Se ela deveria ser enquadrada como tutela cautelar ou como tutela antecipatória, né? E a constatação que, com toda sinceridade, eu cheguei, após todos esses anos estudando a matéria, eu realmente estudo muito antecipação de tutela já há bastante tempo. Eu na realidade, tenho uma coleção particular de obras sobre antecipação de tutela. Hoje, na minha biblioteca, eu tenho mais de 100 obras só sobre antecipação de tutela, ou tutela cautelar. Eu tenho uma coleção, uma parte grande da minha biblioteca dedicada a esse assunto, né? Na minha interpretação, o que eu extraio dessa discussão é que é uma confusão, na maior parte das vezes, totalmente desnecessária. Porque são institutos, na realidade, que têm uma finalidade semelhante, mas essencialmente, sob o ponto de vista de técnica processual, são distintos e não precisavam, não precisam ser confundidos como eles são, porque na realidade são técnicas completamente diferentes. Porque veja, é uma questão muito simples. Eu vou expor de forma muito singela, devido ao nosso tempo, mas vamos visualizar da seguinte forma. Primeiro, a tutela cautelar é simplesmente uma forma de tutela jurisdicional, ao lado daquelas outras duas formas tradicionais, a tutela cognitiva e a tutela executiva. A tutela cognitiva almeja o quê? O reconhecimento de direito. Né? Por meio do processo de conhecimento, você leva ao conhecimento do juiz a matéria litigiosa e o juiz decide o direito aplicável àquele caso concreto e leva a você o conhecimento do direito que deve prevalecer naquele caso concreto. Há uma troca recíproca aí, há uma reciprocidade de cognição na tutela cognitiva. Na tutela executiva, o que é que nós buscamos? A materialização, a concretização daquele direito que foi reconhecido por meio de uma tutela cognitiva anterior, ou então que já se conta consagrado em título executivo extrajudicial, e foi então objeto, né, de uma fase de satisfação. A tutela executiva almeja a materialização do direito, né, a tutela cognitiva, o reconhecimento desse direito. E a tutela cautelar seria um tertium genus, né, um terceiro gênero, que almeja o quê? Almeja proporcionar uma proteção ao processo em face a um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vinculado àquela ideia do lapso temporal entre a apresentação da pretensão e a efetiva entrega da tutela jurisdicional. Então, a tutela cautelar é uma terceira forma de proteção do Estado, protegendo agora essencialmente o processo judicial e o seu objeto contra os efeitos nocivos do tempo. É isso que a tutela cautelar almeja fazer. A antecipação de tutela, ela não é uma espécie de tutela jurisdicional. Não no sentido de tutela executiva, tutela cognitiva e tutela cautelar. Ela não se enquadra, né,
como um quarto gênero. Não. A antecipação tutela, na realidade, é uma técnica de concessão de uma tutela jurisdicional. Uma tutela jurisdicional que pode ser uma tutela executiva, ou tutela cognitiva, ou mesmo uma tutela cautelar. Porque nada obsta que haja uma antecipação de tutela cautelar. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para mostrar como isso ocorre. Quando eu digo que a antecipação tutela é uma técnica de concessão da tutela, é porque a antecipação tutela implica em quê? No adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida. Você consegue, antes do momento usual, a materialização de efeitos que somente seriam materializados quando da concretização daquela decisão numa fase executiva ou de satisfação posterior. Você consegue agora o que normalmente só conseguiria ao final. No todo ou em parte, porque a antecipação pode ser de todos os efeitos ou apenas de parte dos efeitos da tutela jurisdicional. Mas a antecipação tutela é vista como uma técnica de concessão, porque você pode conceder qualquer uma dessas três tutelas. A cautelar, a executiva ou a cognitiva, dessa forma antecipada. Eu vou dar um exemplo em relação à ação cautelar. Vamos imaginar que você está com uma ação cobrando determinado valor que é devido por determinada pessoa, e aí você descobre que aquela pessoa está dilapidando seu patrimônio. De forma a gerar um risco de que você não vai receber quando chegar a hora de iniciar a execução por quantia certa, que será a etapa complementar daquela ação de cobrança que você propôs. Aí você entende enquadrável aqueles artigos 813 e 814 do CPC que tratam da medida cautelar chamada de arresto. E você então entra com uma ação cautelar paralela a essa ação principal de cobrança para conseguir o arresto de bens do devedor, do réu naquela ação, suficientes para garantir que quando chegar a hora de iniciar a execução naquela relação processual principal, haverá patrimônio do devedor suficiente para responder pela dívida. Então você entra com a ação cautelar de arresto com esse objetivo de garantir a viabilidade de uma futura execução por quantia certa. Desde que o objetivo da tutela cautelar é proteger o processo, a viabilidade processual, garantindo que quando chegar a hora de executar, teremos patrimônio do devedor para executar. Porque se não fizer isso, ele vai dilapidar tudo e vai acabar então, você vai acabar não recebendo nada, porque daqui que chega a execução, ele já conseguiu então destruir, fazer desaparecer todo o seu patrimônio. Então você entra com a ação cautelar de arresto com esse objetivo. Só que uma ação cautelar, doutores, tem início, meio e fim. Tem a postulação cautelar, mas tem uma contestação cautelar, pode ter uma instrução cautelar, necessidade de produzir provas quanto ao objeto daquele pedido cautelar, e depois haverá uma sentença cautelar, uma fase recursal cautelar e tudo mais. É toda uma relação processual. Em que pese nós estamos acostumados a pensar num processo cautelar como até o momento em que o juiz defere ou não defere a liminar. Mas não, o processo cautelar é completo. Só que, se você for aguardar esse processo completo naquela ação cautelar de arresto, de repente essa demora já será suficiente para o cara dilapidar todo o patrimônio. Então você entra na ação cautelar com um pedido de concessão liminar do arresto. Nesse caso, se o juiz conceder liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, logo no início da lide, sem ouvir a parte adversa, essa medida de arresto será, em relação ao processo principal daquela ação de cobrança, uma medida cautelar. Mas em relação ao processo cautelar que foi iniciado com sua ação cautelar de arresto, essa mesma medida liminarmente concedida de arresto, ela será uma antecipação de tutela cautelar. Porque você terá conseguido agora, logo no início do processo, efeitos materiais que coincidem com os efeitos materiais que você normalmente só receberia ao final do processo cautelar, quando da execução ou efetivação da sentença cautelar. Então aí você conseguiu uma antecipação da tutela cautelar, mostrando claramente então que enquanto a tutela cautelar é uma espécie de tutela jurisdicional ao lado da tutela executiva e da tutela cognitiva, a antecipação de tutela é uma técnica de concessão de qualquer uma dessas três tutelas. No caso aqui, no exemplo que eu dei, é uma forma foi utilizado aí para conceder de forma antecipada os efeitos da tutela cautelar de arresto que você almejou obter por meio dessa ação cautelar. Então vejam aí como há essa distinção muito simples que auxilia na diferenciação entre medida cautelar e medida antecipatória. Agora, talvez esse exemplo ajude a esclarecer, mas mesmo assim temos que reconhecer que a confusão era grande, imensa. Eu me recordo, por exemplo, teve uma oportunidade em que um aluno meu, num curso de pós-graduação, perguntou: professor, eu preciso dessa ou daquela medida. Isso é uma antecipação de tutela ou uma tutela cautelar?
Aí ele explicou detalhadamente, eu digo, isso aí é uma antecipação tutela. E o que você está pedindo é o adiantamento dos efeitos que você já está pedindo na ação principal, mas você quer receber agora. Então isso é antecipação tutela. Ele disse, tudo bem, então eu vou pleitear dessa forma. Aí ele foi num processo lá e pleiteou como antecipação tutela. Aí, né, ele veio e falou para mim, olha, professor, eu consegui, só que o juiz entendeu que era, né, tutela cautelar. Ele concedeu, mas dizendo que não era antecipação tutela, que era tutela cautelar. Não tem nenhum problema, ele não concedeu, isso era o mais importante. Pouco tempo depois, esse aluno teve um caso idêntico ao primeiro, né, mudando apenas a parte. Aí ele entrou novamente e dessa vez ele pediu como tutela cautelar, porque o juiz tinha concedido como tal, só que foi distribuído para uma outra vara, né? E aí então o juiz dessa outra vara também concedeu a medida, só que disse, isso não é tutela cautelar, isso é antecipação tutela. Aí ele veio e mostrou os dois processos, nos quais ele requeriu exatamente a mesma questão, só que em ambos ele teria, entre aspas, errado, né, na ótica do respectivo julgador. Mas em ambos os casos, o julgador concedeu a medida que seria necessária, o que é o mais importante. Essa ideia, então, de fungibilidade das medidas acabou, então, efetivamente prevalecendo ao ponto que, né, o nosso legislador acrescentou ao artigo 273, mesmo depois daquela alteração que incluiu a antecipação tutela no processo trabalhista, acrescentou ao artigo 273 o seu atual parágrafo 7º, que estabelece exatamente essa fungibilidade entre as medidas antecipatórias e medidas acautelatórias. Como também um outro artigo que muitas vezes não é citado, mas consagra a fungibilidade, é o artigo 489 do CPC. Uma alteração também não original, que foi alterada posteriormente, que quando fala da ação rescisória e da possibilidade de você conseguir a suspensão da execução da decisão rescindenda, e disso você pode conseguir isso tanto por meio de ação cautelar, como também por meio de antecipação de tutela na própria ação rescisória, admitindo-se então duas vias distintas para conseguir uma mesma espécie de proteção. Então, né, de qualquer jeito, né, nosso legislador, ainda bem, caminhou no sentido da permissibilidade, da admissibilidade, da fungibilidade entre medidas antecipatórias e medidas acautelatórias, o que foi, no meu entender, positivo. Foi positivo. Porque aí, quando há esse tipo de confusão, ela fica muito mais no plano doutrinário, o importante seria a satisfação dos requisitos. Em que pese, o legislador talvez tenha pecado um pouco, e no artigo 273, ele só fala na fungibilidade quando você pede uma antecipação tutela e o juiz interpreta que o correto seria uma medida cautelar. Aí autoriza o juiz a considerar cautelar desde que preenchidos os pressupostos. E não menciona o inverso, né? Quando se pleiteia uma tutela cautelar, mas na realidade o correto seria uma antecipação tutela, e não disse se o juiz, nesse caso, poderia ou não poderia conceder, o que gera, então, várias discussões. Na minha interpretação, o importante, em um ou em outro caso, é a satisfação dos requisitos. Se os requisitos de concessão, seja da medida antecipatória ou da medida cautelar, estão satisfeitos, é irrelevante a que título foi pleiteado. O juiz pode tranquilamente deferir. Essa é a forma real de você interpretar o princípio da fungibilidade. Você entender que é uma fungibilidade de via única, eu acho completamente equivocado. Agora, eu sempre vou ressalvar. Eu exijo o preenchimento dos requisitos. Então, se ele pediu uma medida cautelar e o correto seria uma antecipação tutela, só deve ser concedida antecipação tutela se todos os requisitos de concessão da antecipação tutela forem preenchidos. Aí você vai ter que ser exigente quanto à questão do preenchimento dos requisitos. Mas, logicamente, haveria, então, via dupla na aplicação desse princípio da fungibilidade. Pois bem, então, eis só algumas considerações. Nós poderíamos passar aqui semanas falando sobre tutela cautelar e antecipação tutela. Eu, pelo menos, poderia. É um dos meus assuntos, né, favoritos, como já mencionei para vocês, e eu estudo bastante. Mas nós temos um núcleo aqui, um objetivo primordial a abordar, que envolve, então, um novo sistema adotado pelo legislador nesse projeto de CPC. Então, eu vou sair aqui um pouco dessa análise, ainda que teórica, da antecipação tutela e da tutela cautelar, e vamos agora analisar um novo sistema proposto pelo projeto de novo CPC, envolvendo a tutela de urgência e a tutela de evidência. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação ao projeto, algumas inovações comparado com o nosso CPC atual. A primeira novidade que eu acho que chama mais atenção é que o projeto de CPC, ele fez desaparecer o livro próprio que trata do processo cautelar que nós temos no nosso atual CPC. E no atual CPC você tem um livro inteiro dentro do código tratando do processo cautelar. Esse livro agora desapareceu e essa matéria envolvendo o processo cautelar, ou tutela cautelar, né, agora passou a ser vista em um título do primeiro livro, né, o livro que fala da parte geral. Então, desapareceu um livro próprio sobre o processo cautelar
e passa a existir apenas um título, o nono título do primeiro livro, que fala do processo geral, que trata dessa matéria. E outra inovação, ele aglutinou o estudo, tanto daquilo que hoje chamamos como antecipação tutela, como aquilo que nós chamamos de tutela cautelar. Então houve uma junção, e agora essa matéria, que você pode chamar de tutela de urgência em sentido amplo, o legislador chamou de tutela de urgência e tutela de evidência, né? Passou a ser estudado em conjunto e apenas em um título, não num livro, como atualmente, né, o nosso CPC trata da matéria. Aí você pode entender, então isso foi um desprestígio, nós diminuímos importância. Eu não interpreto dessa forma, eu acho que foi uma sistematização que buscou a simplificação e tornou, então, desnecessário você ter um livro próprio para tratar dessa matéria. Mesmo porque o nosso CPC só trata dessa matéria em 17 ou são 18 artigos. Então diminuiu consideravelmente, né, a quantidade e normas disciplinando aquela matéria. Mesmo porque, eu vou mostrar isso para vocês mais tarde, mas, por exemplo, qual é a parte primordial em termos quantitativos dos dispositivos que tratam da tutela cautelar? São aqueles artigos que disciplinam as medidas nominadas. Aquelas medidas cautelares, né, específicas como o arresto, o sequestro, a produção antecipada de provas, a exibição, busca e apreensão. No novo código, no projeto de novo CPC, foram abolidas as medidas cautelares nominadas. Ou seja, não vai existir mais a disciplina própria de um arresto, de um sequestro, a produção antecipada de provas. Aí isso gera, quando eu falo isso, assim, eu discuto isso com alguns alunos, na graduação e na pós-graduação, é interessante a reação, porque na graduação, né, a galera vibra. Eu não vou ter que estudar mais aquele negócio do arresto, sequestro e tal. Eles ficam vibrando, pensando então que aquilo vai desaparecer, vai liberá-los de um estudo, né, que às vezes é complexo, né, para aqueles que já estudaram e se recordam do estudo. No inicialmente é um pouco complexo o estudo das diferentes medidas nominadas, né. Então essa é uma reação que eu acho interessante. Eles gostando, então, não vou ter que estudar mais essa disciplina própria, né. E os mais antigos, que já são profissionais de tudo, ficam frustrados. Mas eu passei tanto tempo estudando a distinção entre o sequestro e o arresto, quer dizer que ele não existe mais, né? Não é que ele não existe mais, mas na forma de uma medida nominada não existe mais. Nós vamos ter apenas medidas inominadas. Aí você pensa, mas isso foi bom, isso foi ruim? É discutível, né? Apenas uma questão que eu quero chamar para a sua atenção é que ao abolir as medidas cautelares nominadas e fazer com que todas as medidas cautelares, né, fossem inominadas, ou seja, não tivessem uma disciplina específica, o legislador efetivamente simplificou. E simplificou não apenas para o estudioso, para o acadêmico, que não vai ter que estudar mais o artigo 813 e todas as suas hipóteses, ou os requisitos do artigo 814. Ele facilitou na prática, tanto para o advogado como para o juiz. Que aí então não vai ter mais aquela preocupação de todos aqueles requisitos menores, pormenorizados de uma ou de outra medida, e sim aqueles requisitos mais gerais, pressupostos básicos de concessão da tutela cautelar. Então, né, a opção foi pela simplificação, e efetivamente o processo cautelar se tornou mais simples sob essa ótica, né, com o número de requisitos, então, diminuído, apenas previsto de forma genérica, sem aquelas especificações, aquelas minúcias que nós temos atualmente a partir do artigo 813 do atual CPC, que começa disciplinando o arresto. Quem já estudou profundamente o artigo 813 e aquelas hipóteses necessárias para a concessão do arresto e os requisitos do artigo 814, sabe o que eu estou falando, né? Você estudar e compreender, absorver tudo aquilo, exigiu algumas noites aí de sono, né? Pelo menos na minha vida acadêmica exigiu. Então, né, isso seria dispensado porque seriam apenas os requisitos genéricos. Então, isso foi só algumas sugestões aí de algumas mudanças, né? Nós não temos mais um livro sobre processo cautelar, é apenas um título do primeiro livro, né? A matéria agora é estudada conjuntamente, antecipação tutela e tutela cautelar, em que pese com outras denominações. O legislador agora preferiu as denominações tutela de urgência e tutela de evidência e subdividiu essas em tutela satisfativa e tutela cautelar. Então, são nomenclaturas completamente diferentes, uma nova sistematização, nós vamos ter que nos acostumar com isso, né? E também, né, algumas inovações importantes, como essa que eu mencionei, de eliminar as medidas cautelares nominadas, todas agora seriam inominadas, dando, então, maior flexibilidade à atuação do magistrado e dos próprios advogados, né, na condução do respectivo processo no qual houvesse a necessidade de alguma forma de medida de urgência. Então, né, essas foram algumas só diretrizes gerais que eu depois vou falar, item por item, pelo menos pensar alguns desses dispositivos. Aí vamos lá. Então, o projeto novo CPC ele prevê no livro primeiro, parte geral, o título nono, que tem como nomenclatura tutela de urgência e tutela de evidência. Então você vê aí
essa mudança, tanto a eliminação do livro, ficando apenas um título de um livro, e aí a eliminação, pelo menos a denominação geral de processo cautelar, a denominação agora passando a ser tutela de urgência e tutela de evidência, o que são alterações, então, né, profundas no sentido de que vão modificar o nosso estudo, né? Acredito que boa parte das obras clássicas que eu conheço, pelo menos aqueles cursos de direito processual civil, vão ter que modificar realmente boa parte de seus dispositivos, começando pela nomenclatura, né? Porque a nomenclatura consagrada no projeto seria essa, tutela de urgência e tutela de evidência. E aí o capítulo 1º deste título 9, né, trata das disposições gerais e a seção 1ª das disposições comuns. Então, né, uma formatação bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. Uma formatação realmente bem diferente. E aí a disciplina começa no artigo 269. E vou fazer uma ressalva aqui. Artigo 269, segundo o substitutivo aprovado, né, pelo senador Walter Carneiro. Não é o texto original do projeto, né? O texto original do projeto, se não me engano, começava em artigo 278, se não me engano, né? Houve eliminação de alguns artigos, e aí então, no projeto que foi aprovado lá no Senado, o primeiro artigo é o artigo 269, mas já é uma redação, né? É uma redação idêntica, mas uma numeração diferente daquilo que foi exposto no projeto original. Então eu estou trabalhando aqui com o substitutivo, que já foi aprovado, que também não tem nenhuma garantia que vai ser aprovado ao final, viu? Certamente vai voltar ao Senado, vai ter modificação, depois não sabe o que vai acontecer daqui que venha a ser publicado o texto final, mas eu vou trabalhar em princípio com o texto que atualmente, né, encontra-se como o oficial do respectivo projeto. Então, começa com o artigo 269, e é um artigo apenas introdutório, de apresentação, que apenas trata dessas duas formas de tutela jurisdicional. E depois, então, especifica nos seus parágrafos o que seria um e o que seria o outro. O 269 começa assim: a tutela de urgência e a tutela de evidência podem ser requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa. Então veja aí nesse primeiro dispositivo, o que é interessante aí é que ele já começa, né, expondo as duas categorias que passarão a ser consagradas no texto da lei, como tutela de urgência e tutela de evidência. E depois ele deixa claro que a tutela de evidência e a tutela de urgência e a tutela de evidência podem ser proporcionadas por meio de medidas satisfativas ou medidas cautelares. Veja que ele não utilizou a expressão medidas antecipatórias. Eu até teria preferido se ele tivesse utilizado a expressão antecipatória, porque guardaria sintonia com nossa realidade atual. Mas ele preferiu, né, ela usou essa expressão, medidas de natureza satisfativa. Então, com a opção dele, nós vamos ter que nos adequar a essa nova nomenclatura, uma vez aprovado esse respectivo texto. Mas o importante aqui, nesse primeiro artigo, é só primeiro ver isso, essa apresentação de duas categorias agora imponentes e novas no nosso sistema, tutela de urgência e tutela de evidência, e em seguida a colocação de que a tutela de urgência e a tutela de evidência podem ser proporcionadas por medidas que revelam natureza cautelar ou que revelam natureza satisfativa. Aí os dois parágrafos seguintes, porque o artigo 269 tem 4 parágrafos, os dois parágrafos seguintes explicam o que seria uma e o que seria outra, e também de forma muito singela, muito direta, tratando de uma distinção baseada na finalidade da medida e, né, nos próprios efeitos produzidos por essas medidas. Parágrafo 1º. São medidas, parágrafo 1º do artigo 269, são medidas satisfativas as que visem a antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida. Então, para o legislador, tutela satisfativa é aquela que almeja proporcionar um adiantamento dos efeitos da tutela pretendida. Ou seja, quando o que você almeja obter por aquela medida, materialmente falando, são efeitos que no todo ou em parte coincidem com os efeitos materiais que você pretende receber ao final do processo. Daí, um critério de distinção muito simples, muito objetivo, mas está correto. Eu não tenho críticas aqui não, porque realmente está correto. Como eu disse a vocês, né, o que é que a antecipação de tutela é? É uma técnica de concessão da tutela jurisdicional. E o que é que ela busca fazer? Ela busca produzir efeitos agora, que coincidem no todo ou em parte com os efeitos que seriam produzidos ao final do processo. Daí a denominação antecipação de tutela, adiantamento dos efeitos da tutela final. Então,
ele, ao utilizar a expressão, aqui ele está descrevendo a tutela satisfativa, né, ou a medida satisfativa. Mas é o mesmo raciocínio. O que ele chama de medida satisfativa seriam as nossas medidas antecipatórias de hoje. E o que é que elas buscam fazer? Produzir agora efeitos que coincidem no todo ou em parte com efeitos que seriam só produzidos ao final do processo. Então, implica em que adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida. E é isso que o parágrafo 1º diz de forma muito singela, muito simples. Então, não teremos, em princípio, maiores dificuldades em visualizar. Medida satisfativa é aquela que busca produzir agora efeitos que no todo ou em parte coincidem com os efeitos produzidos ao final do processo. Beleza. E depois, parágrafo 2º, também de forma bem singela, bem simples. São medidas cautelares as que visem a afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo. Então aqui ele buscou dar ênfase não tanto ao efeito produzido, e sim à finalidade. O que é que se busca fazer com a medida cautelar? Busca-se afastar o risco e garantir a efetividade, a viabilidade do processo. Então foi interessante porque enquanto, no parágrafo 1º, ele utilizou um critério mais vinculado à ideia do efeito produzido pelo provimento, no parágrafo 2º ele utilizou como critério de distinção um elemento vinculado à finalidade, ao objetivo daquela medida. Quando o objetivo da medida é evitar um risco, neutralizar os efeitos daquela situação de risco, ou então proteger o processo de forma a garantir a viabilidade do projeto, do processo em relação à sua tutela final, então nós estaríamos diante de uma tutela cautelar. Então, a única questão que eu critico é que ele poderia ter dito, só para deixar ainda mais claro, sem implicar na antecipação dos efeitos. Para deixar muito claro o objetivo, ele poderia ter acrescentado, no parágrafo 2º, um outro critério demonstrando que a tutela cautelar almeja essa proteção, garantindo a viabilidade do processo, ela almeja afastar o dano sem que isso implique no adiantamento dos efeitos da tutela jurisdicional. Se ele tivesse deixado isso, acrescentando aí uma partezinha final, sem implicar em efeitos satisfativos, alguma coisa desse sentido, aí deixaria muito mais amarrado. Mas ele pelo menos colocou de uma forma que eu acredito que nós não teremos maiores dificuldades em fazer essa distinção. É só ver. A coincidência de efeitos entre os efeitos produzidos pela medida e o que nós almejamos produzir ao final, se existir, é uma medida satisfativa. Se não, os efeitos buscam apenas proteger, evitar o risco, garantir a viabilidade, então nós estaríamos diante de uma medida cautelar. Então foram duas diretrizes no parágrafo 1º e parágrafo 2º que eu acho que não são perfeitas, mas estão razoáveis, pelo menos são razoáveis nessa distinção. E eu lembro a vocês que esse primeiro artigo aqui, o 269, é apenas para nos apresentar a matéria, O objetivo aí, tanto que esses dispositivos são dispositivos muito mais conceituais do que efetivamente procedimentais. Eles buscam apenas nos fornecer os elementos para fazer um enquadramento respectivo sob o ponto de vista conceitual. E depois temos mais 2 parágrafos no artigo 269 que são interessantes apenas porque eles tratam do momento da concessão de uma ou de outra medida. O parágrafo 3º diz que as medidas satisfativas poderão ser requeridas na petição inicial ou no curso do processo. E o parágrafo 4º diz que as medidas cautelares poderão ser requeridas antecedentemente à causa principal ou incidentalmente. É interessante aqui o seguinte, no parágrafo 3º ele diz que a antecipação tutela, ou melhor, a medida satisfativa, pode ser requerida na petição inicial ou no curso do processo, deixando muito claro o seguinte, medida satisfativa somente pode ser solicitada de forma endoprocessual, ou seja, dentro de um processo já em curso. Você não poderia pedir uma medida satisfativa se ainda não existisse o processo dentro do qual você vai pedir aquela satisfação, que é uma questão basicamente lógica. Você só pode antecipar o que já foi pedido. Você não pode entrar com uma petição solta aí sem existir um processo pedindo antecipação de tutela. Você tem que pedir a tutela principal e aí pedir a antecipação dos efeitos dessa tutela, que pode ser feito na petição inicial ou em qualquer momento no curso do processo, inclusive aí na fase recursal, que na nossa prática, dia a dia, não é tão comum, mas é perfeitamente possível. Você, então, sai a sentença, há recurso, o juiz recebe, vamos imaginar, o seu efeito devolutivo, o juiz sobe lá, pode solicitar ao relator que conceda efeitos antecipatórios mediante uma decisão incidental, sem nenhum problema. A qualquer momento, no curso do processo, você poderia pedir essa medida satisfativa. Mas, de qualquer jeito, tem que existir um processo em curso, porque você estaria pedindo uma antecipação de algo que já foi objeto de uma postulação. E, no parágrafo 4º, tratando das nossas medidas cautelares, apenas repete a nossa sistemática atual, dizendo que a medida cautelar pode ser concedida, pode ser requerida e concedida antes da existência do processo principal
como nas nossas ações cautelares preparatórias de hoje, né, como também de forma incidental, né. Só que agora, né, nós vamos ver que há uma tendência natural a nos afastar da necessidade de uma ação cautelar incidental. Esse incidentalmente aí, esse também no curso mesmo do processo principal. Então haveriam requerimentos de concessão de medidas cautelares incidentalmente no curso do processo principal, sem necessidade de propor uma ação cautelar incidental, novamente de forma a simplificar, a facilitar. Porque tecnicamente hoje, qual é o recomendado? Que pede nem todo mundo obedece. Qual é o recomendado? Se você está em curso com a ação principal, você precisa de uma tutela cautelar, você está com uma ação cautelar incidental, uma ação mesmo, petição inicial e tudo mais. Pelo sistema atual, haveria uma tendência, né, em virtude da tendência de simplificação, você bastaria entrar com a petição, né, no curso da ação principal já em curso, para requerer uma medida cautelar incidentalmente. Se essa ação principal não existir, aí sim você teria que entrar com a postulação preparatória, como, né, nos dias atuais. Então, né, aí efetivamente não houve uma inovação, houve apenas uma sistematização, né, repetindo basicamente a nossa diretriz atual. O artigo seguinte, o 270 do projeto, não vou dizer uma cópia, mas é fruto de uma inspiração muito forte no nosso atual artigo 798 do CPC, que vocês todos conhecem como aquele artigo que disciplina o poder geral de cautela do juiz. Então, o artigo 270 do projeto seria um artigo que trata do poder geral de tutela de urgência, o poder geral de tutela de urgência e de evidência do processo moderno, do nosso processo envolvendo esse novo projeto de CPC. Ele segue as mesmas diretrizes básicas. Vejamos aqui o texto. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas quando houver fundado receio que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito de outra lesão grave e de difícil reparação. Você veja que é muito semelhante ao texto do nosso artigo 798. Talvez não tenha a mesma minúcia, porque nosso legislador aqui preferiu ser um pouco mais genérico, mas ele estabelece então aquela possibilidade, né, que quando o juiz entender necessário, ele pode conceder aquelas medidas adequadas, exigindo-se apenas o quê? Fundado receio que uma parte, antes do julgamento da lide, venha causar ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação. Aqueles nossos requisitos tradicionais do fumus boni iure, né, e do periculum in mora, né, o fundado receio de dano irreparável e difícil reparação, e aquela plausibilidade do direito invocado, para alguns a fumaça de bom direito. Então, é uma repetição básica do artigo 798, sendo que aqui ele serve tanto para a tutela de urgência, como para a tutela de evidência, e como consequência, as suas duas espécies de medidas, tanto as medidas cautelares, como as medidas satisfativas. Então, esse artigo 270 é um poder geral de cautela amplíssimo, incluindo tanto medidas antecipatórias, como também medidas acautelatórias. E é interessante porque o parágrafo único do artigo 270 trata daquela ideia da mutabilidade. Veja aqui o texto do parágrafo único do artigo 270. A medida de urgência poderá ser substituída de ofício ou requerimento de qualquer das partes pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente. Aqui, no caso, uma fungibilidade não entre medida cautelar e medida antecipatória, mas uma fungibilidade em relação a outras medidas de natureza acautelatória que poderiam substituir aquela medida originalmente concedida, né? Como no nosso sistema atual, nós sempre podemos oferecer, né, ao invés daquela tutela cautelar pretendida, uma caução oferecida como contra-cautela, né, ou substituída por alguma outra forma de prestação que seja menos gravosa para o respectivo devedor. Da mesma forma que nós podemos fazer isso hoje na nossa sistemática, o legislador permitiu que o juiz continuasse a ter esse poder de alterar, né, a medida que foi concedida, né, ou então substituir aquela medida que foi concedida por uma outra que ele interpretasse que fosse mais adequada para o respectivo destinatário. Então, né, basicamente, uma repetição na realidade, esse artigo 270, do nosso atual artigo 805 do CPC. Seguindo, então, né, aquela mesma linha de raciocínio do artigo 805. O artigo 271, né, do projeto prevê algo que, depois eu vou discutir com vocês, interpreto como inaplicável no âmbito do processo trabalhista, porque ele trata especificamente de um tipo recursal, né? O artigo 271 estabelece que na decisão que concedeu ou negar a tutela de urgência e a tutela de evidência, o juiz indicará... desculpa, eu me confundi aqui, não é esse dispositivo não, é um dispositivo que vem logo depois do parágrafo único desse dispositivo. O caput é aplicável.
erro meu aí, deixa eu repetir. O caput é aplicável, o parágrafo único é que seria inaplicável. Vou ler agora o artigo 271, que trata da questão da exigência de motivação, impondo aí que o juiz motive, que expõe os fundamentos pelo qual ele decide daquela forma. Na decisão que concedeu ou negar a tutela de urgência e a tutela de evidência, o juiz indicará de modo claro e preciso as razões de seu convencimento, seguindo a mesma diretriz do artigo 273, parágrafo 1º do atual CPC, que exige a indicação dos fundamentos e a exposição de forma clara e precisa dos fundamentos do juiz quando ele decide pela concessão ou não de uma antecipação de tutela. Então, esse artigo 271, no seu caput, simplesmente consagra o princípio da motivação das decisões judiciais, exigindo que o juiz seja explícito nos motivos que levaram o magistrado a decidir pela concessão ou não da respectiva medida satisfativa ou medida cautelar. Essa exigência aí, ela existe na prática, doutores, apenas para evitar aquilo que era muito comum algum tempo atrás, quando o juiz concedeu a medida cautelar ou antecipatória, simplesmente dizendo, preenchidos os requisitos de concessão, defiro a medida requerida. Né? Eu vi isso constantemente em decisões incidentais. Aí eu olhava por aquilo ali e... Peraí, preenchidos... Nem dizer quais eram os requisitos foram preenchidos, muitas vezes a decisão dizia. E muitos menos indicava precisamente quais foram os elementos que levaram ao estado de convicção no sentido de que aqueles requisitos foram preenchidos. Então, para evitar isso, o legislador foi expresso no artigo 271 caput, tem que indicar de forma clara, de forma precisa, os fundamentos de convencimento do juiz que levaram ele a conceder ou não a respectiva medida. Então, a exigência cumprindo aí, né, aquela garantia constitucional envolvendo a motivação dos atos judiciais. Ao que o parágrafo único é que seria inaplicável. Deixa eu corrigir o que eu falei antes. Aqui é que nós vamos encontrar um dispositivo que eu entendo que não seria aplicável ao processo trabalhista. Parágrafo único do artigo 271. A decisão será impugnável por agravo de instrumento. Né? Esse dispositivo não seria aplicável na nossa realidade, porque nós temos aquela sistemática da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no processo trabalhista, respeitando aquelas exceções da súmula 214. Né? Aí tem, o 214, a súmula 214 tem 3 exceções, mas tirando aquelas exceções, né, uma decisão incidental seria irrecorrível no processo trabalhista. Então esse dispositivo aí, o 271 parágrafo único, se dirige apenas àquelas demandas em curso perante o juízo civil, né, seja na Justiça Comum ou na Justiça Federal, e não no caso da nossa Justiça do Trabalho. Então, faria então esse destaque aí quanto ao parágrafo único do artigo 271, sua inaplicabilidade ao processo trabalhista. E que pese, só um parênteses aqui, se a antecipação de tutela for concedida por um relator, né, de um processo de competência originária de um tribunal do trabalho, ou então de um relator de um recurso que está em tramitação em um tribunal do trabalho, aí pode sim haver um recurso contra aquela decisão que concedeu ou não antecipação de tutela, e havendo no regimento interno a previsão, né, de recurso, do agravo regimental, o agravo interno, contra a decisão monocrática tomada pelo relator de um processo. Então, nesse caso, seria possível, né, lá em cima, nos tribunais, né, seria, em tese, possível a interposição de um recurso, mas não seria o agravo de instrumento, seria o agravo interno previsto no regimento interno daquele tribunal, desde que existisse essa previsão. Então, só essa ressalva aí em relação à aplicabilidade do 271 parágrafo único nos tribunais, mas não na forma do agravo de instrumento, e sim, eventualmente, um agravo interno previsto no regimento interno respectivo. Né? O artigo 272, né, ainda nessa parte geral, trata apenas da questão da competência, né, de quem seria competente para conceder a medida de tutela de urgência e tutela de evidência, e na realidade segue as mesmas diretrizes do nosso atual artigo 800 do CPC, ou seja, o juiz seria competente para conceder a respectiva medida, é o juiz da causa principal, né? Se a medida for requerida incidentalmente, né, você vai atribuir essa competência ao juiz que está conduzindo o processo principal, e se a medida foi concedida, por exemplo, uma medida, uma tutela de urgência por meio de uma medida cautelar foi concedida de forma preparatória, de forma antecedente, aí a competência será do juiz que seria competente para a correspondente ação principal. Né? Aquelas mesmas diretrizes do artigo 800, o artigo 272 estabelece, então, essa competência funcional. Ó, o texto do artigo 272. A tutela de urgência e a tutela de evidência serão requeridas ao juiz da causa e, quando antecedentes, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. E o parágrafo 1, nas ações e nos recursos pendentes do tribunal, perante esse será a medida requerida. O que é essencialmente o mesmo texto, né? Exatamente o mesmo termo, é muito próximo
do artigo 800, né, do nosso atual CPC. O artigo 273, por sua vez, trata de questões pertinentes à efetivação da medida, a fórmula por meio do qual a medida satisfativa ou medida a medida satisfativa ou a medida cautelar será, então, concretizada. O equivalente ao processo de execução. Efetivamente, não é um processo de execução, nós chamamos de processo de efetivação, porque tem algumas diferenças muito interessantes. Primeiro, a efetivação da medida observará no que couber o parâmetro operativo do cumprimento da sentença, definitivo ou provisório. Segue as diretrizes do artigo 273, parágrafo 3º do atual CPC, envolvendo aquela aplicabilidade direta do sistema de cumprimento de decisões que nós adotamos, né, para as sentenças, seja ela sentença envolvendo prestação de pagar, ou de fazer ou não fazer, ou de entregar coisas. Nós vamos, no medida do possível, seguir os respectivos parâmetros, mas lembrando que a efetivação, né, de uma medida de urgência ou medida de evidência é um pouco diferente, porque ela não se submete às mesmas formalidades de um processo de execução, notadamente quanto à produção dos seus efeitos, a instantaneidade da produção dos seus efeitos. Uma medida cautelar ou uma medida antecipatória ou satisfativa, ela produz seus efeitos instantaneamente, ela não se submete ao necessário aguardo para averiguar se vai haver um recurso, se esse recurso será recebido no seu efeito suspensivo ou no seu efeito meramente devolutivo. O juiz assinando o respectivo ato concessivo da medida, a medida passa a produzir efeitos imediatamente. O único intervalo que existe é até o oficial de justiça cumprir o mandado. Mas há eficácia instantânea, e isso faz com que o procedimento de concretização da medida de urgência ou da medida de evidência não se encaixe perfeitamente no nosso tradicional processo de execução. Por isso, alguns doutrinadores, e eu também adoto essa linha de pensamento, preferem chamar esse procedimento de um procedimento não de execução ou procedimento executivo, e sim um procedimento de efetivação. Ocorre a efetivação da respectiva medida de urgência. Em seguida, o artigo 274, né, apenas repete, basicamente com as mesmas linhas, o nosso atual artigo 811, envolvendo a responsabilidade civil do beneficiado pela medida concedida. E isso faz com que haja uma responsabilidade, inclusive, objetiva por eventuais danos provocados à parte adversa, que eventualmente veio a ser prejudicado pela medida concedida na forma da medida cautelar ou medida satisfativa, caso, né, o direito do respectivo requerente não venha a ser reconhecido posteriormente, ou em qualquer uma daquelas outras hipóteses elencadas no artigo 274, que basicamente repetem aquelas hipóteses elencadas no artigo 811. Como, por exemplo, quando a sentença no processo judicial não for acolhida, for desfavorável ao requerente, quando obtida liminarmente a medida em caráter antecedente, não for promovida a citação do requerido dentro do prazo legal, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer dos casos legais, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição do direito do autor em relação à ação principal. Nessas situações, né, em que isso ocorrer e tendo havido prejuízo pela parte em face de quem foi concedida a medida satisfativa ou a medida cautelar, então haverá responsabilidade civil do respectivo beneficiário para ressarcir a pessoa prejudicada por esses prejuízos. É aquela noção, se você entrou, requereu, obteve uma medida na forma de medida satisfativa ou medida cautelar, e a concessão daquela medida provocou lesões, né, provocou então danos ao seu adversário, e depois você não vê reconhecido, materializado ao final o seu direito, então você vai ter que ressarcir o seu adversário pelos prejuízos que ele veio a sofrer. Né? Então é uma diretriz que nosso atual CPC também prevê no seu artigo 811, e basicamente o legislador aí apenas repetiu, né, no artigo 274 aquelas mesmas diretrizes. E nessa primeira sessão, só para finalizar a primeira sessão, o artigo 275 apenas estabelece que terão preferência na tramitação aqueles processos nos quais foi concedida uma medida de evidência ou uma medida de urgência, né, estabelecendo essa preferência, sempre com a ressalva aqui de respeitadas outras preferências legais. Mas no caso de um processo, então, que veio a receber essa fórmula de medida de urgência ou de medida de evidência, haveria então uma tramitação preferencial, né, no seu curso. Com toda sinceridade, não sei até que ponto isso vai ocorrer na prática,
porque nós já temos aquela experiência daqueles processos, por exemplo, envolvendo pessoas da terceira idade, que em tese teriam preferência, e nós sabemos que na prática isso não funciona com a eficiência desejada, né? Normalmente, assim, esse direito preferencial na sua tramitação não implica, na prática, uma condução mais rápida do respectivo processo. Pelo menos o artigo 275 estaria prevendo essa preferência no andamento dos processos, em cujo conteúdo, em cujo teor teria havido a concessão de uma medida de urgência ou de uma medida de evidência. Essa é a disciplina do artigo 275. Eu estou vendo que nós já chegamos mais ou menos até um horário que nós tínhamos combinado para fazer um rápido intervalo. Então, já que encerramos aqui a primeira sessão, eu vou estabelecer um intervalo de 10 minutos, tá bom? 10 minutinhos, então, e nós retornaremos, então, continuando a nossa análise do texto legal remanescente e depois comentários acerca da aplicabilidade desses institutos ao processo trabalhista. Ok, doutores? Então, intervalozinho de 10 minutos. Dando sequência nessa segunda parte, eu vou confessar para vocês que, né, eu não vou conseguir atingir o que eu originalmente queria, que era tentar ver todos os dispositivos de forma, se não detalhada, pelo menos de forma, né, razoavelmente, né, profunda. Não há como fazer isso, assim, temos vários dispositivos ainda. Então nós temos apenas mais uma hora e pouco antes do encerramento, temos que encerrar às 18 horas. Então eu vou só procurar destacar alguns dos artigos que eu acho mais relevantes do atual texto, que ainda temos que falar sobre a aplicabilidade no âmbito do processo trabalhista, e eu ainda quero abrir a oportunidade para questionamentos e perguntas formulados tanto para o pessoal que está comigo aqui em Salvador, como também pelos polos do interior. Ok? Então vou tentar ir um pouco mais rápido, eu peço perdão. Agora, já adianto, o material que eu estou analisando aqui, que eu tinha preparado para utilizar na forma de data show, mas que pelo formato não seria tão interessante assim, ficará disponível na própria escola. Eu deixei também com alguns alunos aqui, solicitei que eles enviassem para a escola, e vocês aí que estão aqui na plateia ou no interior, querendo, podem receber esse material, que tem algumas partes interessantes que eu faço análise comparativa, colocando o texto do projeto e o texto do atual CPC, e faço alguns comentários, algumas considerações. Então, né, pode de repente suprir alguma deficiência que foi nessa exposição um pouco célere, talvez. Nós estamos falando de celeridade, prazo razoável, e aqui nós estamos correndo a jato nessa exposição. Ok? Então, esse material ficará disponível para vocês. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido na análise dos dispositivos legais, destacando aquilo que eu interpreto como de maior relevância. A segunda seção, a seção 2, né, trata da tutela de urgência cautelar e satisfativa, né? E é interessante aqui, nós vamos analisar especificamente aquilo que o legislador chamou de tutela de urgência, que talvez seria o gênero do qual a tutela de evidência é uma espécie ou subespécie. Depois eu posso discutir isso com vocês, né? E o artigo 276 dessa segunda seção estabelece os pressupostos básicos de concessão da tutela de urgência, seja cautelar, seja satisfativa. Estabelecendo, nos termos da letra, a tutela de urgência será concedida quando forem demonstrados elementos que evidenciam a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Você veja aí que o 276, na sua essência, estabelece os dois pressupostos básicos que nós utilizamos para conceder qualquer tutela cautelar hoje em dia, que envolve aí o periculum in mora, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e o fumus boni iure, a plausibilidade do direito invocado, aquela aparência de bom direito daquele direito apresentado pela parte postulante. Então, são requisitos básicos de concessão de qualquer tutela de urgência, seja ela na forma de uma medida satisfativa ou de uma medida cautelar. E você veja aí que essas duas exigências estão diretamente vinculadas à própria ideia de urgência. O que é uma tutela de urgência? Ora, é uma tutela concedida numa situação emergencial no qual você precisa rapidamente da produção daqueles efeitos. Por quê? Então, dois pressupostos básicos. Você apresentou um direito em relação ao qual a plausibilidade é evidente, ou seja, a aparência de que o direito é bom, e você então demonstra que é uma situação de risco. Há um fundado receio de que haverá um dano irreparável ou de difícil reparação provocado ao processo, ou ao objeto litigioso, ou a uma das partes litigantes, em virtude da mora processual. Então, periculum in mora, fumus boni iure, né? Hoje em dia, pressupostos de concessão da tutela cautelar, aqui no novo CPC, pressupostos de concessão da tutela de urgência, seja ela na forma de tutela satisfativa, seja ela na forma de tutela cautelar. E aí ainda tem o 276, tem um parágrafo único, que estabelece que na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
danos que o requerido possa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Ou seja, para conceder aquela tutela, seja na forma de medida satisfativa ou medida cautelar, o juiz pode exigir da parte postulante uma conta cautela, né, uma caução real ou fidia decisória, indica aí algum bem para garantir o pagamento, ou então um fiador para garantir, né, o ressarcimento da parte requerida, caso o seu direito não seja reconhecido posteriormente. E então ele faz essa exigência, né, como forma de estabelecer uma conta cautela, a não ser nas hipóteses envolvendo um requerente que não tem idoneidade financeira, idoneidade econômica para fazer face a essa exigência do magistrado. Então a possibilidade, o juiz é que vai avaliar caso a caso se ele entende como adequada, conveniente essa exigência da conta cautela. É lógico que no processo trabalhista nós estamos lidando basicamente com hipossuficientes, pessoas que muitas vezes não têm dinheiro nem para comprar um calção, o que dizer de prestar uma calção, não é verdade? Então vai ser muito difícil nós termos essa exigência na nossa área de atuação, a não ser que de repente o requerente venha a ser o empregador e que tenha uma situação econômica bem consolidada. Ok, o artigo 277 nos traz algo que eu acho importantíssimo, uma das principais mudanças aqui, ou pequenas alterações, e que, né, me entusiasmou, eu vou confessar, foi uma das coisas que eu mais gostei dessa proposta. Né? Por que eu gostei? Porque trata da questão da atuação de ofício do magistrado. E como eu sou um magistrado, eu sou um juiz, né? Quando eu posso atuar de ofício, eu me sinto, né, com mais liberdade para tentar cumprir aquele meu dever. Não é porque eu tenho, né, alguma espécie de desvio de conduta e eu quero controlar todo o processo. Mas eu gosto de ter liberdade de atuação para poder cumprir minha função. E muitas vezes eu sinto que eu sou tolhido na minha atuação como magistrado, que eu poderia fazer isso ou fazer aquilo e melhor cumprir, melhor desempenhar a minha função, mas muitas vezes eu encontro um dispositivo legal que veda essa minha atuação, talvez fora do contexto do que foi postulado, ou mesmo que veda a minha atuação de ofício. E aqui eu encontrei uma alteração importante, porque atualmente nós temos o artigo 797 do CPC, que estabelece que somente em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, é que o juiz poderá conceder medidas cautelares sem a ouvida das partes, ou seja, conceder de ofício. Somente, veja, ele exige que seja expressamente previsto em lei, né, casos excepcionais. No atual texto ele mudou. Ele estabeleceu que em caso, o atual texto é o artigo 277, desculpa, a proposta de novo texto, o artigo 277, ele mudou um pouco essa redação do que hoje nós temos no artigo 797. O atual texto, o texto do projeto do 277 estabelece o seguinte: em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder medidas de urgência de ofício. Então, atualmente, nós temos que ter casos excepcionais previstos em lei. No novo texto, são casos excepcionais ou aqueles previstos em lei. Veja a mudança. Né? Atualmente, eu só posso agir quando o legislador veio a prever um caso excepcional. Então, eu estou vinculado à previsão legal. No novo caso, ou eu posso atuar quando a lei prevê, mas eu também posso quando eu interpreto como magistrado que o caso é excepcional, é diferente dos demais e com isso exige uma tutela especial. Então aqui ele deu liberdade ao magistrado de interpretar caso a caso e verificar eventualmente, naquele caso concreto, se existiria uma situação que justificaria uma atuação de ofício do juiz. Essa introdução, essa alteração, melhor dizendo, no nosso perfil, estabelecida aqui no artigo 277, o legislador repetiu em vários outros dispositivos. Se você for ler o projeto de CPC, mesmo esse substitutivo, em vários outros artigos, ele dá ao juiz, o legislador atribui ao juiz um grande poder discricionário, discricionalidade judicial aí, no qual há uma vinculação com a conveniência processual, mas ele atribui ao juiz a possibilidade do juiz decidir o que seria mais conveniente para aquele processo, para resolver aquela demanda. E eu acho isso muito importante, porque isso não implica apenas na concessão de um poder, não. Aqui nós chamamos de um poder-dever. Porque esse poder existe de eu poder atuar de ofício ou não, para conceder ou não aquela medida, para que eu possa cumprir meu dever. Que dever? O dever de entregar ao final do processo uma tutela judicial efetiva, justa, adequada e útil ao cidadão. Então, eu tenho que ter esses instrumentos, eu tenho que ter essa área de atuação, essa liberdade de agir para poder cumprir meu dever. Eu não defendo, como um colega meu lá do doutorado da Federal já mencionou, numa brincadeira, numa discussão entre nós, eu não defendo o juiz Leviatã. Né? O juiz todo-poderoso, que pode tudo. Eu defendo o juiz com liberdade para agir, para cumprir a sua missão, para cumprir seu dever. É o que eu pretendo, é o que eu quero.
só quero ter liberdade para poder agir. E aqui o 277 me deu uma liberdade maior do que eu tenho hoje. Que hoje eu só posso atuar de ofício na concessão de medidas cautelares se existir previsão legal, segundo o atual artigo, que é o 797. Mas o artigo desse projeto, que é o 277, ele me atribui o poder de decidir se, na minha interpretação, o caso é excepcional ao ponto de autorizar uma atuação não provocada da minha parte na concessão de uma medida cautelar ou satisfativa, ou seja, de poder agir de ofício. Isso é uma mudança muito interessante, porque não apenas o artigo 797, em relação às medidas cautelares, exige previsão legal, mas eu lembro a vocês o texto inicial do artigo 273 do atual CPC, que estabelece que o juiz poderá, vírgula, a requerimento da parte, vírgula, antecipar a tutela. Então, o 273 também existe provocação, como regra geral, para a concessão da antecipação tutela. Em que pese, eu defendo que, em vários casos, pode também, hoje em dia, conceder de ofício a antecipação tutela, como é o caso da antecipação tutela específica prevista no artigo 461, parágrafo 3º, no qual não há exigência legal de provocação prévia. Mas, como regra geral, o 273 é muito claro ao exigir a provocação. Aqui temos uma inovação, tanto em relação ao 273 no seu caput, como também em relação ao artigo 797. O 277 permite, então, essa minha atuação de ofício, se eu entender que o caso é excepcional, que é um caso diferenciado que justificaria essa atuação sem ser provocado. Lembre, sempre uma atuação com responsabilidade, o juiz exerce um poder para cumprir um dever. Então não é uma atuação de ofício porque eu quero pessoalmente para satisfazer alguma vontade minha. É por causa da conveniência processual, da necessidade de proporcionar aquele processo, né, uma tutela antecipada, uma tutela cautelar apta a assegurar a viabilidade da consecução daquela minha finalidade maior, do meu dever maior de cumprir aquela finalidade processual, que é a de gerar uma tutela satisfativa, uma tutela adequada àquele caso concreto. Então, aí, essa inovação no artigo 277 do projeto, que eu acho muito interessante, permitindo a atuação de ofício de juiz, além dos casos previstos em lei, quando ele entende que há uma situação de excepcionalidade que justificaria essa sua atuação não provocada. Ok, a seção seguinte, a seção terceira, fala da tutela de evidência. A anterior, a seção segunda, falou da tutela de urgência, e nós vimos que na tutela de urgência foram exigidos basicamente dois pressupostos: fumus boniuri, periculum in mora, plausibilidade do direito invocado, né, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência, seja na forma de uma medida satisfativa, seja na forma de uma medida cautelar. Então, os requisitos que hoje são para a tutela cautelar passam a ser requisitos para a tutela de urgência, inclusive quando a tutela de urgência é necessária na forma de uma medida satisfativa. Isso na nova sistemática. Agora, próxima sessão fala da tutela de evidência, que no meu entender, na realidade, é uma espécie de tutela de urgência, em relação ao qual existe uma situação que dispensaria ou, né, não exigiria a demonstração daquela situação de risco, daquele perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos aqui o texto do artigo 278. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Quando? Aí prevê 4 hipóteses. Vamos ver se capta essa parte inicial. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração daquele risco de dano. Então, a tutela de evidência, ela é uma forma de tutela jurisdicional que é concedida sem a necessidade de demonstrar a situação de risco. Por quê? Porque ela tem uma outra exigência. Na realidade, tem qualquer uma de 4 outras situações que justificam a concessão sem a demonstração daquela situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. São situações que demonstram de forma patente, de forma evidente, que o postulante tem direito a receber a respectiva tutela. Aí quais são essas hipóteses? Nós vamos ver agora os 4 incisos que tratam de 4 situações diferentes que justificam a concessão da tutela de evidência e, como consequência, não exigem a demonstração da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: não é, aqui o legislador não está dizendo que na tutela de evidência inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O que ele está dizendo é que não se exige a demonstração desse dano. Por quê? Porque automaticamente você vai ter uma outra situação no qual o direito vai ficar tão evidente, mas tão evidente, que a necessidade de demonstrar o periculum in mora torna-se, então, prescindível. Torna-se, então, algo dispensável. E bastaria você demonstrar qualquer uma dessas 4 situações para, então, né, o direito ser tão evidente na ótica do legislador que o juiz poderia conceder independentemente de qualquer
comprovação ou demonstração da existência do periculum in more. Quais são essas 4 situações? São 4 situações diferentes previstas em cada um desses incisos do artigo